Notícia importante para clubes brasileiros que procuram goleiro. Carlos Miguel está fora dos planos do Nottingham Forest e foi avisado e aconselhado a procurar clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre a Globo, que registrou sua maior audiência em 2025 com o futebol na partida entre Corinthians e Palmeiras. Tem ainda a dança das cadeiras envolvendo donos de clubes paulistas, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre a Globo, que está sorrindo de orelha a orelha graças à audiência do jogo de ida entre Corinthians e Palmeiras, que terminou com vitória do Timão na Neoquímica Arena na última quarta-feira. A maior audiência da Globo com o futebol em São Paulo no ano de 2025 aconteceu justamente nesse jogo. Foram 27 pontos de média, com 47% das TVs ligadas na emissora. Importante registrar que a maior audiência, essa também foi a maior audiência da Globo em uma partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nos últimos 6 anos. Só para completar, em relação a isso, na próxima quarta-feira, a Globo também transmite a partida entre Palmeiras e Corinthians, jogo de volta no Allianz Parque, com a expectativa de audiência ainda maior. E aí, só para completar de vez, lembrar que esses 27 pontos de média fizeram que a Globo tivesse mais audiência com o jogo de Copa do Brasil do que, por exemplo, com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. O Verdão chegou até as quartas de final do torneio. Quero te contar agora que Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians e tratado algum tempo atrás como uma das maiores promessas da posição do goleiro no futebol brasileiro, está à disposição no mercado. A imprensa inglesa afirma que o Nottingham Forest já comunicou ao atleta de que ele não faz parte dos planos para a próxima temporada. O Forest, inclusive, procura um goleiro para disputar a posição com o Mats Cels. Como o Carlos Miguel é estrangeiro e não foi utilizado na primeira temporada, foram só 3 aparições, fica ruim para o Forest manter um goleiro que não é titular, bem longe disso, e ocupa a vaga de estrangeiro. Então, a ideia do Forest é negociar o mais rápido possível o Carlos Miguel. Levando em consideração que foram gastos apenas 4 milhões de euros para tirá-lo do Corinthians, dá para imaginar que não exista tanta dificuldade numa negociação com o Carlos Miguel. O grande ponto é que o goleiro, hoje com 26 anos de idade, ainda tem a preferência de permanecer na Europa, apesar de clubes grandes do futebol nacional estarem atrás de goleiros. Tenho contado para vocês que recentemente Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Bahia, por exemplo, se interessaram na contratação de Pedro Morisco, 21 anos de idade, atleta do Curitiba. Um pouco antes, o Palmeiras e o Cruzeiro também fizeram tratativas com o Léo Jardim, que optou por renovar seu contrato com o Vasco da Gama. Importante lembrar ainda que dá para dizer que o Cruzeiro saiu dessa disputa por goleiro depois de fechar com o Matheus Cunha, reserva do Rossi, e é também por conta da saída do Matheus Cunha, prevista para dezembro, que o Flamengo monitora o mercado, disposto a trazer alguém para fazer sombra ao Rossi. Só para completar, lembrar que o Carlos Miguel, enquanto jogador do Corinthians, viveu grande fase, deixando excelente impressão. E ele só saiu do Corinthians porque a multa rescisória era das mais baixas, 4 milhões de euros, num contrato extremamente mal redigido pelo então presidente Duílio Monteiro Alves. Pergunta que eu deixo para você: o Carlos Miguel caberia no seu time do coração? Para mim, ele seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Brasileiro. Concorda? Discorda? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O Timão tem novidades sobre o Corinthians. Falei sobre 1.600.000 que o Corinthians economiza com a recontagem de gols do Memphis, né? Sobre negociações e busca por reforço, a coisa segue complicada. O Timão tá antecipando 57 milhões de reais do contrato da LFU, já tem mais 50 milhões de reais de antecipação do acordo com a Nike. Restam mais ou menos 100 milhões de reais para que o Corinthians tenha dinheiro suficiente para pagar todas as contas até o fim da temporada. Cheguei a contar para vocês que há necessidade no Timão de obtenção de 200 milhões de reais. A tendência é que uma venda de atleta seja feita e garanta pelo menos uns 50, 60, 70 milhões de reais. O objetivo hoje é negociar o Breno Bidon. Se a venda do Bidon for suficiente para garantir mais 100 milhões de reais, o Corinthians fica mais tranquilo com o pagamento de todas as suas folhas, tá bom? E qual é o que você está achando do trabalho do Stabile? No dia 9, acha que ele continua como presidente? A pergunta é do Fábio Souza.
Fábio, é difícil avaliar a distância, mas a impressão que eu tenho é que ele está fazendo o básico. E nesse momento o básico no Corinthians é importante. Na base, os caras fizeram uma limpeza que era extremamente necessária, já mandaram embora mais de 40, só outros 30 não foram mandados embora ainda, porque há necessidade de quase 2 milhões de reais para a dispensa desses atletas. Ele acaba de rescindir um contrato para lá de ruim, que havia sido assinado pelo antigo presidente. O acordo com a Nike garantiu um baita caminhão de dinheiro. Eu acho que a passagem do Stabile, com toda a dificuldade, é um trabalho honesto. No dia 9, ao que tudo indica, o Augusto será empichado. O voto dos sócios deve determinar a saída em definitivo do Augusto, e aí abre-se espaço para a convocação de uma eleição. E a tendência o Osmar Stabile será o candidato da situação, tá? Nicola, boa noite. Como que pode? O Augusto Melo quer ter razão. Memphis, 6 milhões. É porque não sai do bolso dele. Abraço, campeão. Pois é. E aí eu posso até acrescentar que esse custo mensal de 6 milhões ao Corinthians, do Memphis Depay, queimou bem o filme do Fabinho Soldado, tá? O executivo de futebol do Corinthians passou a ser mal avaliado pelos dirigentes do Corinthians também por conta disso. Iguala, boa noite. Movimentações de reforços no Timão, movimentações lentas. Devagar, não dá para dizer que o Corinthians está em processo acelerado, até porque falta dinheiro, né? Nessa semana o Stabile deu uma entrevista admitindo que os caras buscam reforços, mas que só pode ser contratado jogador com custo baixo. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos, desde o começo como titulares, com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300 mil, ele fica com 4 milhões e 700 mil reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1 milhão e 600 mil pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6 milhões e 300 mil pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 mil pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. O Fabiano Dantas pedindo novidades no Corinthians. Deixa eu contar uma curiosidade. O Corinthians fez hoje de manhã uma recontagem em relação aos números do Memphis. Eu cheguei a contar para vocês no vídeo de ontem que o Memphis havia garantido 30 participações em gol, né? Eram 15 assistências e 15 gols. Na recontagem feita hoje pelo Corinthians, ficou demonstrado que nesse primeiro ano de contrato, que acabou no jogo contra o Palmeiras nessa quarta-feira, o Memphis, na verdade, teve 29 participações em gol. Foram 15 gols e 14 assistências. Por que esse número é importante? Porque pela falta de um gol, o Corinthians vai economizar 1 milhão e 600 mil reais. E em vez de pagar de bônus ao Memphis pela participação em gol 6 milhões e 300, vai pagar 4.700, tá bom? Vitor Sá no Corinthians, Bruno Salvador, o negócio está praticamente descartado. O empréstimo não rolou, até porque ele tem só mais 1 ano de contrato no Krasnodar. O Corinthians fez uma proposta baixa e a contraproposta do Krasnodar foi de 5 milhões de euros. Não há nenhuma chance de o Corinthians pagar 5 milhões de euros por um atleta que tem 31 anos de idade e tem 1 ano de contrato só. E aí, minha tropa? Tudo beleza? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Coringão, notícias importantes para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Rapaziada, essa história do Carlos Miguel, será que deu ruim? Será que deu ruim pro cara? Será que seria uma boa
para voltar aí pro Timão? Será? Diz aí no comentário se seria uma boa para ele se tornar aí o reserva imediato do Hugo Souza. Deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, aquele abraço muito importante para você, porque eu sabia que é super importante pra gente também, né, rapaziada? Então, dá essa moral pra gente aí. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Não sei o que mais. Até o próximo vídeo.